TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, amigos! Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, sempre com a intenção maior de formar e informar a cada um de nós sobre as páginas desse livro sagrado, para que nós possamos, conhecendo, amá-lo e amando, servir mais a Deus. Vamos aqui contar com nossos mestres de hoje, Padre Carlos Botura, Diácono Olá. José Carlos. Bom estarmos juntos. A quem agradeço as presenças, pois sem eles a gente não tem como esclarecer e melhor informar. Vou pedir que vocês abram, então, jamais sem muita demora, abram o livro de 1 Samuel, vamos para o capítulo 24, entender um pouco a história final aí, quando Saul tenta matar Davi, e nós vamos ver o desfecho dessa história toda. Eu vou ler esse texto, que vai do primeiro versículo até ali o 8º. Vai dizer assim: Davi saiu dali e se abrigou nas falécias de Engade. Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus, contaram-lhe: Davi está no deserto de Engade. Então Saul selecionou 3.000 homens escolhidos entre todo Israel e saiu à procura de Davi e de seus homens, a leste das rochas das cabras monteses. Chegou aos currais de ovelhas que ficam perto do caminho. Havia lá uma gruta em que Saul entrou para cobrir os pés. Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna, e os homens de Davi lhe disseram: Chegou o dia em que Yahvé te diz: Eis que eu vou entregar o teu inimigo em tuas mãos, faze com ele o que bem quiseres. Davi levantou-se e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Depois disso, o coração lhe batia fortemente por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: Que Yahvé me tenha como abominável, se eu fizer isso ao meu senhor, o ungido de Yahvé, levantando a mão contra ele, porque é ungido de Yahvé. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. Eu vou pedir para o Padre Carlos nos ajudar aqui nesse entendimento, porque como nós já estamos no 3º capítulo, no 3º programa sobre a história de Davi, eu preciso que aqueles que não nos acompanharam e aqueles que nos acompanharam já faz um tempo já esqueceram, porque até eu também vou ficando esquecida. Padre, você pode nos ajudar a recordar o que foi que aconteceu para que chegasse a esse ponto? Brevemente, nós então iniciamos falando a respeito de como Davi ele vai ser escolhido para rei do povo de Deus, né? Então nós vimos que primeiro existe a eleição de Saul, primeiro rei do povo de Deus. Saul ele comete desobediência em relação então à vontade do Senhor que havia sido expressa para ele, especialmente então não votando ao extermínio, né, e tomando botim de guerra que o Senhor havia proibido. Diante disso, a Bíblia nos conta então nesse primeiro livro de Samuel que Deus rejeita a Saul e com isso vai escolher um outro rei, exatamente Davi, que é ungido por Samuel, né, entre os filhos de Jessé, mas que ainda estamos num ponto em que ele já é ungido, mas ainda não toma posse, ainda Saul continua sendo o rei. E nós vimos que Davi começa a entrar também nessa história, depois da sua unção, quando ele chega até a frente de guerra, entre então o povo de Deus e os filisteus, e tem aquela batalha, aquele encontro de uma só pessoa, então do representante de cada um dos lados, que no caso foi o Golias, que ele derrota, né, com a funda, com a pedrada. E o que acontece é que as pessoas
as pessoas todas, né, que souberam desse fato, principalmente, começam a cantar, né, a Davi como sendo melhor guerreiro, digamos assim, do que o próprio rei Saul. Daí que surge toda uma questão, né, de inveja, e não só inveja assim, pessoal do coração, isso está dentro. Porém, o que Saul começa a perceber, e está certo na sua percepção, é que ele corre risco de perder o trono, né? Então vem a perseguição. Saul começa a perseguir para matar Davi e não correr o risco de perder o trono. Então, aí chegamos nessa parte que eu li agora, e eu Isso. queria entender o que significa esse cortar a orla do manto. Vai ter algum simbolismo? Isso aí vai Propriamente denotar... eu não vejo. Depois, mais para frente, já no tempo de Salomão, no caso, e mesmo entre profeta Eliseu e Elias, né? Elias e Eliseu que vem depois, o manto representa a função, vamos dizer assim. O poder, né? O poder, a função, no caso, mas não sempre do rei. No caso, então, Elias era o principal profeta, quando Deus anuncia que ele vai ser arrebatado, né? Abduzido, entre aspas. É quase uma abdução, né? Vem um carro de fogo do céu, né? Então, existe um diálogo entre o Elias que está partindo, o Eliseu que vai ficar no seu lugar e Elias passa o manto para ele. E esse manto, inclusive, vai ser interessante, porque vai ser usado de forma semelhante àquela vara de Moisés, né? Que, no caso, o primeiro abriu o mar, o segundo fez parar as águas do Rio Jordão para atravessar, né? E mais para frente aparece ainda, então no caso da sucessão de Salomão, mais para frente, o profeta, um outro profeta que eu não recordo o nome agora, pede o manto que tem e divide em 12 partes, que seriam as 12 tribos, e diz para, como é que chama? Não lembro. O Absalão não, Absalão é de Davi. O filho de Salomão, o servo de Salomão, que vai herdar 10 tribos, enquanto que o descendente vai ter uma só. Então ele fala, pega 10 pedaços do manto. O rei é Roboão. Roboão, isso. A minha memória para nomes é horrível, eu sou meio alemão, né? O Alzheimer pega a gente. Então o manto às vezes tem esse simbolismo, mas não são poucas passagens que isso acontece, né? Certo. No caso aqui, o que é importante para nós destacarmos, então dentro dessa situação em que Davi já foi ungido, mas Saul ainda é o rei, e sendo perseguido, né? Na oportunidade, teve esta e depois também já vamos falar, né? No capítulo 26 acontece de novo uma situação semelhante, que no caso, Davi, ele entra durante a noite no acampamento do rei Saul, que está cercado de todo o seu exército ali naquele momento. Ele consegue entrar, diz aí o texto, que Deus lançou um sono mais profundo, né, sobre o acampamento todo, de modo que ele pôde entrar no acampamento, chegar até onde estava dormindo Saul, e em vez de matá-lo, mais uma vez, pega a sua lança e pega o seu cantil, se retira, e depois vai mostrar de longe, né? Vai mostrar para o rei, olha aqui, né, a sua espada, a sua lança, olha aqui o seu cantil. E no caso, a orla do manto serviu para a mesma coisa, né? Foi uma prova de que ele esteve ali do lado de Saul e não o matou. E veja bem que o importante aí é a fidelidade. Davi está provando para com Saul que não tem más intenções, né? O Saul o está perseguindo inocentemente. Ele é fiel, e usa a expressão bonita, ao ungido de Deus. O ungido aí, o Messias no caso, mas a unção que é usado, né? Como o Espírito de Deus derramado sobre a pessoa para desempenhar a função de rei. Então, o importante dessas duas passagens é mostrar, né? E depois, então, Davi, assim, mostra os objetos. Eu tive a oportunidade de matá-lo se eu quisesse, e não o fiz, porque estou sendo fiel e estou sendo perseguido inocentemente. Diácono, a gente vê que naquele tempo era muito comum desejar o trono, desejar o poder, e para isso justificava-se plenamente matar o rei, para que se tivesse o direito de assumir aquele posto, né?
A gente vê que aqui Davi, ele é uma pessoa especial, mais uma vez, né? Porque embora ele tivesse conhecimento e soubesse que a mentalidade reinante era essa, ele prefere que o Senhor diga como é que as coisas se darão e não a vontade dele, né? Como ser humano. Exatamente. Nessa passagem se mostra muito a fidelidade de Davi. Em primeiro lugar, essa fidelidade está a palavra de Deus, que o quinto mandamento é não matarás, né? E também a fidelidade a Deus nos seus desígnios, porque Saul tinha sido ungido, né? E Davi, ele reconhece essa unção real, né? Então, Davi, ele entende no seu coração que somente quem pode tirar a vida, quem pode tirar o trono de Saul é o próprio Deus, porque foi Deus quem ungiu Saul mediante a unção de Samuel. Então ele demonstra toda essa fidelidade a Deus e a fidelidade também a Saul. Ele sempre se manteve. Teve duas oportunidades de tirar a vida, de tomar o destino, podemos dizer assim, em suas mãos, mas ele prefere permanecer fiel à palavra de Deus. Nos outros programas nós falávamos sobre a ambiguidade de Davi, não é? Mas o que destaca nessa personagem, na personalidade de Davi, é que ele tinha o coração segundo Deus. Então, quando ele pecava, ele se arrependia e, na maioria das vezes, ele buscava sempre agir não segundo a mentalidade reinante, porque segundo a mentalidade ali reinante, ele poderia tirar a vida de Saul, mas ele agiu segundo o coração de Deus. Se coloca no coração de Deus e aí ele entende, não, foi Deus que ungiu, não é? Somente Deus pode tirá-lo. E quem deu a vida foi Deus, somente Deus pode tirar a vida. Padre, então aqui, antes dos... Um comentáriozinho depois eu que quero uma interessante. pergunta. A sua pergunta foi muito pertinente, essa questão de passagem entre um rei e outro, seja da mesma dinastia, né, entre pai e filho, ou seja, no caso aí, que está mudando de Saul para Davi, que não eram parentes, né? O comum de acontecer, e não é só no povo de Deus, não, muito pelo contrário, é nos reinos em geral, né, dos tempos, né, que continua de certa maneira até hoje, né, quando um governante não acaba as obras do outro, né, ou então na hora que vai sair do cargo, deixa o caixa zerado para... Isso. Então, hoje, vou dizer assim, é um pouco mais civilizado, embora seja a mesma luta de poder, né? Mas o que eu estava lembrando esses dias, lendo essas passagens a respeito disso que você pergunta, no reino animal, o leão, que é chamado rei, né? Quando existe, nos animais, né, os mamíferos principalmente, acontece o quê, né? Você tem o chefe, o alfa, né, que se diz, o macho alfa, que domina o harém e domina os outros machos inferiores. E na hora que esse alfa ele vai então enfraquecendo por causa da idade, etc. e tal, um outro vai lutar e vai passar a ser o novo alfa do grupo. Sabe o que o leão novo faz? Mata todos os filhotes do anterior. Exatamente. Então é isso, acho que por isso que deram o nome de rei para o leão, além da juba, porque era comum, muito comum acontecer isso. Na hora que assumia um novo rei, ou matava os seus próprios irmãos, né, que poderiam ter direito ao trono também, no caso da falta dele, porque os irmãos iriam normalmente tentar matar este, né? Sim, Ou então mata toda a família daquele que foi deposto, né, de alguma forma. Para apagar a história, né? Não, e para não ter para evitar o perigo de perder o trono para esses daí. Então era uma coisa terrível. Então, padre, mas aqui o que eu queria perguntar é que aqui, já depois de Saul reconhecer que Davi o havia poupado, há também uma atitude muito bonita por parte de Saul, quando ele diz, tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu tenho lhe feito mal. Reconhece nesse momento essas palavras, mas logo em seguida vai continuar perseguindo Davi mais uma vez. Então, é a coisa do momento, né, que ele reconhece, mas não dura no coração. Daqui a pouco está outra vez perseguindo. A força de poder é maior do que a força do coração, né? Depende da pessoa. Então, padre, prossigamos. O senhor citou aí o capítulo 26,
O senhor já quer ir para ele, qual que seria o versículo que eu já aproveito e já faço? A gente, acho que o comentário já basta, né? Que vai acontecer então essa situação semelhante agora dentro do acampamento, né? Então pega a lança, pega o cantil e depois vai dizer outra vez, vai acontecer de novo, que Saul de novo vai dizer, você é mais justo que eu, etc. Isso. Não vou mais querer a morte sua, né, das suas familiares, mas a coisa vai em frente, né? O que nós vimos também no programa anterior, que nesse contexto de perseguição, chega o momento em que Davi ele tem que sair da terra, né, de Israel, e passa a viver entre os filisteus, né? Porque se ele permanecesse ali, ele sabia que ia perder a vida. E todas as vezes, né, que ele parecia fingir atacar o povo de Deus pelo lado dos filisteus, mas não fazia isso, né? E no momento que houve alguma outra batalha dos filisteus contra Israel, também os filisteus não quiseram que Davi combatesse do seu lado contra o seu próprio povo, porque sabia que no fundo, Davi, né, ia ter o coração do seu povo mais forte, poderia até, entre aspas, trair os filisteus, então ele não participa de batalha contra o seu próprio povo, né? Nós temos então aqui agora, né, o momento em que nas batalhas de Saul contra os filisteus ainda, né, ele vai ser vencedor, e existe o momento em que na batalha Saul então finalmente ele vai perder a sua vida, né? Que é importante então fazer essa passagem agora em que realmente Davi vai assumir o trono, né? Então não é o Davi que vai matar a Saul, mas é na batalha que existe pelo trono que acontece isso. Então vamos estar ali no último capítulo, né? O 31. No capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. É bom a gente recordar ainda, antes de vermos então esse texto, que por causa de Saul, dentro dessa batalha contra os filisteus, que ainda estão querendo reconquistar a terra, né, que eles haviam perdido, Saul chega no momento que ele vai consultar um tipo de uma adivinha, né, um tipo de uma feiticeira que invoca, Saul pede a essa senhora, essa mulher, que invoque o espírito de Samuel, que já havia morto nessa altura do campeonato, né? Para saber, então, se deveria enfrentar ou não os inimigos, né? Veja bem, então, diante desse fato, o espírito de Saul diz que se apresenta através dessa invocação. Mas o que acontece? Tem duas coisas, né? Primeiro que Saul havia tentado que Javé lhe falasse, né, se devia ou não enfrentar os filisteus naquele momento. Javé, então, Deus se recusa a responder, por isso que ele faz invocação do espírito de Saul. Mas é mais um pecado... Oi? Samuel. Invoca o espírito de Samuel. É mais um pecado que ele comete, né? Porque a palavra de Deus proíbe totalmente a invocação dos espíritos dos mortos, né? A necromancia, como se diz. Daí dentro da própria consulta, ou seja, dentro de Samuel, do espírito de Samuel, que se apresenta para falar, né? Outra vez Samuel, então o espírito de Samuel lhe diz que ele vai ser morto na batalha, né? E o que vem acontecer, então, nesse capítulo 31. Então, o pecado, né, mais um pecado que Saul cometeu contra Deus, né? Então vamos fazer o seguinte, padre. Como nós já estamos no final do nosso bloco, eu vou pedir um pequeno intervalo. Vocês, enquanto isso, se já estiverem sem a Bíblia, por favor, vão buscar e aguardem que nós já voltamos com a leitura do texto para a gente continuar, então, agora para entender como é o fim de Saul. Já voltamos. Voltamos
Nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel, estamos agora no final do livro, já no capítulo 31. Eu vou fazer uma leitura bem rápida para que a gente possa embasar o entendimento do que nós vamos falar agora. Vai dizer assim: entretanto, os filisteus atacaram Israel e os homens de Israel fugiram perseguidos por eles e caíram feridos de morte no monte Gelboé. Os filisteus fizeram o cerco a Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquizua, filhos de Saul. Todo o peso do combate se concentrou sobre Saul. Os atiradores, homens armados de arco, o descobriram e ele tremeu fortemente à vista dos atiradores. Então disse Saul ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis obedecer-lhe, pois tinha muito medo. Então Saul tomou sua espada e lançou-se sobre ela. Vendo que Saul estava morto, também o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim morreram juntos naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens. Quando os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e os que estavam na outra margem do Jordão viram que os israelitas tinham fugido e que Saul e seus filhos tinham perecido, abandonaram as suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e se estabeleceram ali. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar as vítimas, acharam Saul e os seus 3 filhos que jaziam no monte Gelboé. Cortaram-lhe a cabeça e despojaram-no das suas armas, e os enviaram à redondeza pelo território dos filisteus para anunciar a notícia em seus templos e ao povo. Depuseram suas armas no templo de Astarte e fixaram o seu cadáver no muro Bet-san. Assim que os habitantes de Jonas e Galaade souberam o que os filisteus tinham feito com Saul, todos os valentes se puseram a caminho e, depois de terem andado a noite toda, retiraram do muro de Bet-san os corpos de Saul e de seus filhos. Voltando a Jabes, aí eles os queimaram. Depois recolheram seus ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Que final triste. Nossa, diácono, ajuda a gente a entender um pouquinho isso aqui, porque eu achei meio ilícito o que fez Saul aqui, né? Bom, no bloco anterior, nós víamos que o padre explicou muito bem que Saul ele tinha perdido a comunhão com Deus, devido aos seus pecados, devido à sua desobediência, devido à sua maldade, ele perdeu o contato com Deus, podemos dizer assim. É a consequência do pecado. Quando nós estamos em pecado e amamos mais o pecado do que a Deus e não queremos voltar a Ele, nós também acabamos nos afastando da comunhão de Deus. E aí vem as consequências, foi o que aconteceu com o próprio Saul. Vimos também que Davi teve a oportunidade de tirar a vida, mas ele deixou tudo por conta de Deus, para que Deus fizesse a justiça, porque Davi tinha o coração segundo Deus. E foi o que aconteceu numa batalha contra os filisteus. Ele perde a vida assim tragicamente, porque já estava perdendo a batalha, estava praticamente perdida, eles estavam cercados, e para ele não passar diante da humilhação, da tortura e dos horrores, né, que aconteciam e acontecem durante as guerras, ele pediu que o escudeiro tirasse a vida, o escudeiro ficou com medo, ele mesmo se suicidou, seguido do escudeiro. Também o grande amigo de Davi, Jonatas, ele perde a vida nessa batalha. Depois, inclusive, tem uma elegia muito bonita do rei Davi acerca do rei Saul e do grande amigo dele, Jonatas, né? No capítulo anterior, muito bonita essa elegia. E então nós vemos aqui no final um fundamento bíblico sobre a questão do luto de 7 dias. Exatamente. Interessante. Eu ia perguntar sobre isso. Porque daí os judeus, os valentes, foram até lá, conseguiram resgatar os corpos, porque tanto para o judeu quanto para o cristão, o corpo ele tem uma dignidade, né? O cadáver ele tem essa dignidade. Então, resgataram a dignidade da família de
resgataram a dignidade da família de Saul, fizeram ali os funerais e jejuaram durante 7 dias. Então aqui no livro, nesse primeiro livro de Samuel, também no livro do Eclesiásticos, lá no capítulo 22, versículo 12 do livro do Eclesiástico, nós temos esse fundamento do luto de 7 dias. Algumas pessoas perguntam, por que missa de 7º dia? De onde que vem isso? Onde que está isso na Bíblia? Então esse é um dos fundamentos, né, de que nós cristãos, nós celebramos a missa de 7º dia, fazemos aquele luto de 7 dias pelos nossos entes queridos. Tem todo esse fundamento já lá no Antigo Testamento. Né? Uhum. Padre, o senhor tinha alguma coisa também a falar sobre isso? Né? Esse final assim, inesperado para mim. Vamos supor que vocês estejam lendo também pela primeira vez essa história. Vocês imaginavam que Saul ia tirar a vida dessa forma? Denota valentia, denota honra na concepção que desses guerreiros tinham. Tirar a sua própria vida para não serem, como falou o diácono, destruídos de forma humilhante pelo inimigo era muito mais honrado, né, padre? Mas tem aquela questão que fica no coração da gente de que é a vida de Deus e que nós não poderíamos jamais fazer isso, né? Sem dúvida, para nossa compreensão hoje, né, graças a Deus, nós respeitamos toda a vida, né, seja ela qual for, mesmo de alguém que tenha sido criminoso, que seja um pecador, assim por diante, né. Nós podemos até recordar assim rapidamente mais uma vez a passagem da mulher adúltera, pega em adultério. Isso. Era para ser lapidada, né, de acordo com o Antigo Testamento, ou seja, morta a pedradas por causa desse pecado que tinha essa sentença, mas Jesus faz ver que não é esse o caminho, né? O caminho nosso deve ser sempre de defesa da vida em todas as suas circunstâncias, como nossa igreja, graças a Deus, sempre tem defendido, desde a sua concepção até a sua morte natural. Então, o homem não deve ter direito a tirar a vida de outro homem, né? Inclusive, para recordarmos até agora, esse ano passado, retrasado, não recordo bem, o catecismo da Igreja Católica chegava a admitir a pena de morte em casos muito extremos e o Papa Francisco fez questão de tirar isso. É o catecismo ou o direito canônico? O catecismo, né? O Papa Francisco fez questão de modificar esse item, né, do catecismo da Igreja Católica, dizendo que não, em nenhuma circunstância devemos achar, né, que temos direito a matar alguém a pena de morte. Mas é isso que você colocou bem, Ana. A questão é essa. Cair na mão dos inimigos, no caso, poderia ser, e normalmente era, não só a questão de humilhação, sem dúvida alguma, porque a primeira coisa que faziam era botar a pessoa deitada no chão, pisar em cima, né? O que surge aquele salmo que diz, né? Pusesse os inimigos como escabelo dos seus pés, como estrado dos seus pés. Era um primeiro gesto que se fazia, né? Mas muitas vezes era tortura também, né? Até chegar à morte, né? Cegar os olhos, cortar a língua. Então ele preferiu se matar a se arriscar a passar por uma situação desse tipo, né? Então é por aí. A gente vai vendo como, graças a Deus, né? Os tempos mudam, mas não mudam em tudo, né? Se de certa maneira, entre aspas, podemos dizer que somos um pouco mais civilizados hoje, mas por outro lado continuamos com tanta coisa semelhante, né, ao coração do homem que não é entregue a Deus por tantas lutas, né, tantas maldades, intrigas e assim por diante que continuamos fazendo entre nós. Então, e a gente vê então que finaliza essa história de Davi com... Claro, agora Davi vai assumir o trono, isso. Claro, né? Mas de uma forma assim, muito mais, eu digo assim, imagina o coração de Davi como deve ter ficado diante de assumir esse poder de uma forma lícita, de uma forma limpa, de uma forma que denota que foi o poder de Deus, a vontade do Senhor que agiu sobre a vida dele. E não ele, como costumava se ver, né? Ter buscado para si o poder, impondo a morte para o seu inimigo, seu adversário, aquele que ele queria depor, né? Então, eu acho que essa história fica uma história como história de um conto de fadas, digamos assim, de Davi, tornando mais herói ainda do que a gente queria vê-lo, né? Porque realmente foi muito digna essa saída de Saul da história,
não foi temerária, no meu modo de ver, mas como o padre acabou de explicar, realmente denotou uma atitude mais elevada para que não se submetesse à ira dos seus adversários, e deixa Davi, então, assumir de uma forma mais brilhante, né, padre? O diácono José Carlos, como é que você vê isso? Bom, aqui nós temos a mudança de dinastia. No bloco anterior, o padre falava sobre a sociedade dos leões, né? Então, quando um leão já vai ficando meio fraco, vem lá outro leão, ou dois irmãos leões, e lutam com o antigo rei e assume aquela família. Inclusive, os leões matam os filhotes do antecessor para que o DNA dele prevaleça na nova família que ele vai constituir com aquele grupo de leoas, né? Então aqui nós temos essa mudança de dinastia. Mas a gente percebe também nessa mudança de dinastia, que Davi continua tendo assim o coração segundo Deus. Ele lamenta a morte de Saul, a morte de Jonatas, que era um grande amigo dele, né? Até convém a gente ver aqui no finalzinho, capítulo 1, versículo 25 a 27. Você poderia ler para nós? O capítulo 1 de Samuel? Segundo livro, né? Segundo livro. Na sequência. No sequência, logo em seguida, então, Isso. segundo livro de Samuel. Do versículo 1... 25 até o 27. É muito Do bonito. 25 ao 27 vai dizer: como caíram os heróis no meio do combate? Jonatas, ferido de morte sobre tuas alturas. Que sofrimento tenho por ti, meu irmão Jonatas. Tu tinhas para mim tanto encanto, a tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Como caíram os heróis e pereceram as armas de guerra? Então Davi ele lamenta profundamente. E era muito bonita essa grande amizade que Davi tinha por Jonatas. E ele expressa, não é, a profundidade dessa grande amizade dos dois nessa elegia, no qual ele chora pela morte do próprio rei Saul e lamenta a perda desse seu grande amigo. Então, na sequência, vem a questão da sucessão. Mas a gente percebe assim, duas coisas, né? Primeiro, desígnio de Deus. Ele já havia sido ungido rei muito anteriormente por Samuel, que a essa altura já estava morto. Então, da parte de Deus, ele já havia recebido essa unção. Do ponto de vista político, naquela conjuntura, ele também já era uma unanimidade, ou quase uma unanimidade, entre os judeus. O hino que o padre citou em outros programas, e no bloco anterior também, as mulheres já cantavam, né? Saul feriu seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então, assim, ele já era querido ali pelo povo. Então, os israelitas, eles vão, visitam, levam Davi até uma localidade chamada Hebrom, e ali ele é feito rei, né? Primeiramente em Hebrom. Depois disso, os anciãos de Judá, né, que Davi ele é da tribo de Judá, ele já era muito querido em Judá, também vão ungí-lo como rei de Judá. E assim é unificado o reino do norte, o reino do sul, podemos assim dizer, porque as 10 tribos ficavam no norte e apenas 2 no sul. Então, se juntam ali, ele é reconhecido por todas as tribos de Israel ali naquele momento, né? E seguindo a isso, vem então na sequência a conquista de Jerusalém, né? Nesse interim nós temos a morte de Isbosete, que seria um dos, pela lei da sucessão, era o filho do rei que filho de sucedia. Saul, que havia sobrevivido ainda. Então, o Isbosete, ou Isbaal, dependendo da tradução, seria o herdeiro natural. Mas não era vontade nem de Deus e nem do povo que ele fosse o sucessor. E então, nesse ínterim, acontece que alguns próprios dos judeus matam, né, esse sucessor. Coisa que vai ser... que Davi não vai gostar muito disso. Quando leva a notícia para Davi, Davi manda matar o mensageiro. Manda matar os assassinos do filho do rei. Ele manda matar então não foi tão limpinho assim a passagem. Não foi, né?
Conta, então. padre, conta então. Deixa só. Não, é fogo. A gente Manda às brasa, vezes é uma surpresa, acho que para mim, como para Ana Clara e para a maioria, quando a gente realmente lê o texto na sua íntegra, porque a liturgia, vou dizer assim, né, quando aparece nas nossas missas durante o ano as leituras, né, a respeito de Davi, etc. e tal, claro que vai colocar as partes edificantes, as partes mais feias A gente geralmente suprime. não estão na liturgia, né? Não estão nas leituras da Santa Missa, mas quando a gente lê o texto integral, a gente fica arrepiado, né? Então, veja bem, não querendo delongar muito, né? Então, havia ainda um filho de Saul, que seria o sucessor, pessoas ao redor, né, mais próximas a Davi, mas, na verdade, querendo, desculpa a expressão, puxar o saco, né, adular o Davi, que já tinha sido declarado rei das tribos, né? Querem adular o rei, dizer agora nós estamos do seu lado, matam esse herdeiro e Davi fica furioso e mata por sua vez aqueles que mataram o filho do rei. Então acaba sendo algo que vai empanar essa beleza toda que eu quis eleger aqui em favor do Davi. Mas de certa forma, parece que fica um senso de justiça, né, do rei Davi. A justiça do Antigo Testamento. O Esposete, ele não estava perturbando ninguém. Ele estava lá dormindo na casa dele, ele tinha almoçado e estava fazendo a siesta lá do meio-dia, quando esses camaradas vão lá e para bajular o rei Davi, eles matam e levam. Interessante que os mensageiros que levaram a notícia da morte de Saul e de Jonatas para Davi também tiveram o mesmo fim. Davi mandou matar aqueles mensageiros. E agora esse, com mais razão ainda, ele manda matar, porque ele percebeu que estavam bajulando e sem razão, ele não estava perturbando ninguém. O Esbozete, ele já tinha sido aclamado como rei. Aí no capítulo 5, então, vem a coroação de Davi como rei de Israel e o rei de Judá. Então né? Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Então ele vai ser rei de Israel até os 70 anos de idade. Isso. Agora um grande período, né? Sim, para aquela época principalmente. Nossa, era uma idade uma grande avançada, história. de fato. Ele morre de velhice, com a graça de Deus, né, o Davi. Então, isso tudo também imprime no povo a memória, uma memória maior, porque afinal de contas não só teve toda essa brilhante história com esses desagravos que a gente vê aí acontecer, mas também esse período longo de reinado vai estabelecer uma figura brilhante para a história de Davi. Ele é o rei dos sonhos, vamos dizer assim, até hoje, né? Segundo o coração de Deus, dentro daquelas circunstâncias, e é relembrado até hoje, né? Prossiga. Aqui é importante, só um pouquinho, padre, acho que você tinha terminado aqui, você ia concluir, aí já volto para o senhor, padre. Não, existia também uma discriminação contra cegos e aleijados na cidade de Jerusalém, que foi tomada por Davi, e é assim um dito popular que aleijado e cego não entrarão na casa, né, na cidade do rei, digamos assim, né? Então, o autor fala assim como se Davi não gostasse muito, né, de cegos e de aleijados, no capítulo, aqui ainda no capítulo 5, né? exatamente, da conquista de Jerusalém, não é? E prossiga, padre, então aqui é importante a gente avançar, que o nosso tempo é curto, né? Então, o capítulo 5 conta a conquista de Jerusalém, que veja bem, né? Existe a área geral das tribos do norte e do sul, mas existiam ainda tanto esses povos, né, que estavam lá já antes, ou os povos vizinhos que viviam nessas guerras de conquista e reconquista constantes. No caso, Jerusalém pertencia aos jebuseus, né, era uma cidade-estado, né, porque não eram reinos grandes no caso, e Davi a conquista, né. Para quem já teve alguma ideia, Jerusalém ela fica numa região alta de montanhas, é difícil de realmente ser conquistada, já é pela própria natureza geográfica, pela própria conformidade do terreno, ela fica num local bem protegido. Exato, né? Então ele conquista Jerusalém, que até então, claro, estava com esse outro povo, e estabelece ali a capital, né? Passa a ser chamada a cidade de Davi. A cidade de Davi de nascimento é Belém, né? Sabemos. Mas Jerusalém, como é uma conquista pessoal sua,
então passa a ser conhecida também dessa maneira, e traz a Arca da Aliança para ser estabelecida ali. É muito interessante quando a gente vai lendo os Salmos, principalmente, né? Outro nome que se costumava dizer era o Monte Sião, né? Então, provavelmente, ali em Jerusalém, do tempo dos Jebuseus, provavelmente já existia algum templo importante ali, um lugar alto, e Davi, trazendo a Arca da Aliança ali, vai estabelecer não só como capital administrativa, mas também como o centro de culto, né? Mais para frente, então, haverá a construção do reino que ele tenta construir, né? Ele tem o projeto de construir, consulta o profeta Natã, né? Se ele deve construir o templo de Deus, porque ele estava habitando num palácio já, enquanto a arca estava numa tenda, como era no tempo do deserto. De início, Natã diz que pode construir, mas depois, na noite seguinte, o profeta tem um sonho em que Deus lhe fala que não será Davi a construir uma casa para ele, mas ao contrário, aí é importante isso, o diácono fala um pouco mais, ao contrário, é Deus que vai construir uma casa a Davi, no sentido não do palácio que já tinha, mas no sentido, então, da sua dinastia. Da sua dinastia. Ou seja, os seus filhos, se forem fiéis a Deus, reinarão para sempre, e torna-se uma profecia messiânica, né, que nós aplicamos, e o Novo Testamento aplica a Jesus. Então é um fato muito importante esse. Tornou-se um nome para sempre, né? Porque Jesus vai ser da casa de Davi. Exato. Né? Maria também vai ser da casa de Davi, né? Então nós vemos, inclusive hoje, padre, nós tínhamos Tel Aviv como a capital administrativa de Israel e Jerusalém como a capital religiosa de Israel. Hoje já mudou essa configuração. Foi reconhecido Jerusalém como capital administrativa, econômica e religiosa de Israel. Então, na realidade, é uma reconquista, né, não só essa dinastia, esse poder, esse brilho, mas reconhecer que Jerusalém realmente deve caber em si todas as honras que ele merece, né? Padre, então, e diácono, eu considero... Dois pontos ainda. Mas nós já estamos com o nosso tempo muito. O que você... Não, rapidão. Primeiro ponto, é a prefiguração nesse capítulo 6, a Arca de Jerusalém, a Arca da Aliança, né, que fica 3 meses na casa de Obed. Não é? Então, ela é mencionada, assim, em passant, por São Lucas Evangelista, referindo-se à arca como um tipo de Nossa Senhora, como um tipo de Maria. Então, a Nossa Senhora, ela é a arca da nova aliança. Então, ela fica 3 meses na casa de Santa Isabel. E é um paralelo com esses 3 meses na casa de Obed, né? E também, finalizando, sobre a profecia de Natã, é um ponto muito importante, né, que o padre falou, nessa polêmica, né, que Davi ele tinha o sonho de construir uma casa para a Arca da Aliança, o templo, né, de Jerusalém. Então Natã faz a profecia de que ele não faria isso, quem faria seria o seu sucessor, o que acontece com o rei Salomão. Né? Então a arca ela permanece lá. E ele faz também aquela profecia de que a dinastia de Davi não teria fim. Esse sucessor, que seria, no caso, Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma profecia, porque depois, quando o reino de Judá cai lá no século VI, acaba, né, praticamente essa dinastia do rei Davi. Mas não é? Essa profecia ela vai muito além, lembrando o Messias prometido, e essa profecia se cumpre na pessoa de Jesus, no novo reino de Deus, esse reino que não terá fim. Muito bem, e essa história de Davi, então, acaba aqui brilhantemente, porque Davi vai acabar trazendo dentro do seu nome, da sua casa, o Filho de Deus. Eu agradeço a todos vocês. Espero que realmente Davi tenha ficado no coração de vocês como um grande personagem, que vocês podem aprofundar e conhecer melhor. Fiquem com Deus, agradeço os nossos mestres que nos conduziram nesse entendimento e até o nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.